Aninha, você gosta de suco de laranja? Eu não gosta? amo, tomo um copo pelo menos todo dia. Eu também acho uma delícia. E ele é meio que insubstituível para muita gente, né? Pra Porque mim é é. bem peculiar, Pra mim casa muito com o café da manhã e tal. Não da gente apenas, principalmente, eu diria, dos norte-americanos. É verdade. Lá nos States, você já viu, normalmente tem o bacon, o mel lá e o suco de laranja para acompanhar. Exatamente, esse suco de laranja pode estar ameaçado. O duro é que ameaça a nossa produção também, né, Bruno Feitosa? Boa tarde. Ô Bruno, o suco que é bebido lá, ele é a base da laranja que é produzida aqui, né? Boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Isso aí, 80% de todo o suco de laranja consumido lá nos Estados Unidos é produzido aqui no Brasil. E é por causa desse alto volume de produção destinado aos norte-americanos, né, que o setor de suco de laranja brasileiro pode enfrentar aí um problema se a tarifa de 50%, né, não tivesse negociação em relação ao tarifácio. Por quê? Porque todo esse alto volume produzido aqui no Brasil, a gente não tem outro mercado para escoar essa produção de suco de laranja. Esse alerta foi feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, de acordo com a entidade, as empresas americanas, elas inclusive tentaram antecipar aí esses embarques brasileiros, mas a baixa disponibilidade nos estoques impediu a medida e também agora a gente há uma semana, né, há pouco mais de uma semana de entrada em vigor dessa tarifa, se nada acontecer até lá, né, não chegaria a tempo então da entrada em vigor dessa taxação de 50%. As exportações de suco de laranja, elas pagam atualmente alíquotas de 5,26% a 6,13% para entrar nos Estados Unidos. E quando chegar lá, as empresas de lá ainda pagam $415 de taxa por tonelada, cerca de 20% do total. Com as tarifas de Trump, esses 50%, o cálculo é que essas taxas podem subir para 70%, o que acaba inviabilizando, então, esse comércio do nosso suco de laranja para os Estados Unidos. Mas, Joel e Ana, os prejuízos não estão apenas só aqui no lado brasileiro, não. A Flórida, por exemplo, que historicamente aí é a maior produtora de laranjas dos Estados Unidos, sofreu com pragas, tragédias climáticas e atualmente produz apenas 10% do que já produziu um dia, ou seja, a produção de laranja nos Estados Unidos não consegue atender a demanda. Segundo uma importadora norte-americana, o suco pode ficar lá nos Estados Unidos até 25% mais caro para os consumidores, né, com o tarifácio de Trump. Esse cenário fez com que a empresa, inclusive, processasse o governo dos Estados Unidos para suspender o imposto de importação. Esses produtos brasileiros, eles os produtores brasileiros esperam que esse impacto, essa pressão lá também aconteça para que Trump, então, né, reanalise ou suspenda a tarifa, enfim, adie o início dela, de alguma forma, para poder tentar mitigar os efeitos que esse tarifácio vai trazer, não só para os brasileiros, mas também para os norte-americanos. A CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, publicou um levantamento que estima uma perda de 5,8 bilhões de dólares caso a tarifa entre em vigor no dia 1º de agosto. Segundo a CNA, o Brasil vendeu para os norte-americanos 12,1 bilhões de dólares em produtos agropecuários em 2024. Com a tarifa de 50%, né, a gente tem uma queda aí de 48% nas vendas para os norte-americanos e, segundo a CNA, alguns produtos vão sofrer mais impactos. É o caso do suco de laranja, e a CNA também lembra aí que tem o café, né, também tinha uma queda aí de 33%, e na carne 33% e no café 25%. Então, assim, de fato, uma semana aí antes dessa entrada em vigor, dessa possível tarifa, ainda tem muita coisa que precisa ser negociada, senão, de fato, especificamente o suco de laranja, os produtores brasileiros vão ter um bom prejuízo, Joel e Ana. Aí assombra os produtores, né? Porque nós estamos falando de um produto, esse sim, altamente perecível e que perece rápido, sabe? Ontem você falou do mel, hoje da laranja. São exemplos dentro de um universo gigante. O impacto ele é enorme, sabe? E eu tô até começando a imaginar que talvez acordos isolados comecem a acontecer. Exemplo, Estado de São Paulo pactua um acordo com os Estados Unidos para exportar o suco de laranja, o açúcar, fora dessa sobretaxa, sabe? Tá me cheirando isso. Isso é possível. Não sei qual é isso que eu ia colocar agora. A questão aduaneira é nacional, não né? sei a possibilidade real disso acontecer, sabe?
mas se tiver algum tipo de possibilidade, não é de se descartar isso não. Você está falando em pressão do empresariado norte-americano, isso é um fato, já há uma união lá para pressionar o governo. Só que como se trata do Donald Trump, até o empresariado norte-americano tem receio de cobrar, né? Eles começam a colocar na balança como que a gente vai fazer a cobrança e tal. Se eu faço uma cobrança um pouco mais enfática aqui, eu posso sofrer algum tipo de retaliação por parte do governo. Então esse momento ele é indefinido e é um momento de temor de ambos os lados. O temor do empresariado norte-americano que depende da nossa matéria-prima e principalmente daqui, né, de quem produz essa matéria-prima. Quando eu falo matéria-prima é entre aspas. É o suco de laranja lá e a laranja nossa aqui, mas eu sei que o suco já vai processado e pronto para lá, sabe? É uma forma da gente tentar entender um pouco mais essas coisas que estão por vir ainda. Não é o que está acontecendo ainda, é o que está se desenhando, mas que é um momento preocupante, é. Uma semana. A gente tem uma Exato. semana para resolver essa questão, senão na outra sexta-feira, na quinta que vem, na verdade, a gente vai estar falando que amanhã, sexta-feira, começa a taxação dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Bruno, obrigada, viu? Bom Tchau, trabalho. Bruno. Obrigado. Obrigado a vocês, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.